Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, galeria aqui presente, internautas que nos acompanham através das suas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Leitura da carta aos Romanos. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo, em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção a vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido. Palavra do Senhor. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Boa noite, caros edis, boa noite, galeria que nos assiste, boa noite, internautas que nos assistem. Folha de presença, sessão ordinária. Com base nos termos dos artigos 95, parágrafo 1, artigo 96, parágrafo único, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota, Presente. Igor Moraes de Oliveira Silva, Presente. James Marques Amorim, Presente. Jeane Pereira Santos, José Augusto Alves Mendes, Presente. Jucenil Vieira Martins, Presente. Jucinaldo Everton Mendonça, Presente. Luana Alves de Moraes, Presente. Luara Roberta Moraes Moreira, Luara pediu para justificar que está acompanhando o pai que está doente. Raimundo Nonato Gaspar, Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira, Presente. Ronilson Souza Cunha, Rosanilde de Jesus dos Santos. Presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 5 de junho de 2025. Havendo quórum legal, declaro aberta esta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1244, a ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Penalva, presidente Luana Alves de Moraes, primeiro secretário Elias Penha Mota e segunda secretária Jeane Pereira Santos. Aos 29 dias do mês de maio de 2025, nesta cidade de Penalva, estado do Maranhão, no prédio da Câmara Municipal de Penalva, onde funciona o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões às 18h30, realizou-se a 11ª sessão ordinária sob a presidência da senhora Luana Alves de Moraes. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e, em seguida, solicitou que a segunda secretária fizesse a chamada dos edis presentes. No comparecimento registrou-se a presença dos seguintes edis: Elias Penha Mota, Igor Moraes de Oliveira Silva, de forma remota, James Marques Amorim, Jeane Pereira Santos, José Augusto Alves Mendes, Jucenil Vieira Martins, Jucinaldo Everton Mendonça, Luana Alves de Moraes, Raimundo Nonato Gaspar, Raimundo Nonato Silveira Pereira, Ronilson Souza Cunha e Rosanil de Jesus dos Santos. Com a ausência justificada da edil Luara Roberta Moraes Moreira, com a maioria dos edis presentes, a senhora presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Em seguida, a senhora presidente explicou que a participação remota do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva estava ocorrendo de forma excepcional em razão de já haver matéria protocolada e de sua recente cirurgia, embora tal situação não esteja prevista no regimento interno da Casa.
Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e submetida em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da sessão. O expediente constou das seguintes matérias: parecer número 013/2025, da Comissão de Constituição, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, favorável ao projeto de lei de número 017/2025, projeto de lei de número 017/2025, de autoria do edil José Augusto Alves Mendes, que regulamenta o uso de equipamento de som automotivos, popularmente conhecido como paredões, bem como a concessão de licença para festas dançantes no município de Penalva, Estado do Maranhão. Indicação 037/2025, de autoria do edil Igor Moraes de Oliveira Silva, que indica ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, a construção de uma rodoviária municipal com o objetivo de proporcionar melhor infraestrutura de transporte para a população e fomentar o desenvolvimento econômico local. Indicação 038/2025, de autoria do edil Jusenil Vieira Martins, que indica ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, que façam a pavimentação da rua principal do povoado Sossego. Requerimento número 037/2025, de autoria das edis Rosanilde de Jesus dos Santos, Luana Alves de Moraes e Jeane Pereira Santos, que requerem ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e ao Ministério Público, a imediata aplicação e fiscalização da Lei Municipal número 315/2019, que define e regulamenta o uso de cercas elétricas e arames farpados nos campos inundáveis do município de Penalva, Maranhão, e da outras providências. Ofício circular número 004/2025 desta Casa Legislativa, informando a composição da Procuradoria da Mulher. Ordem do dia: o ofício supracitado foi lido para o conhecimento do plenário. A composição da Procuradoria da Mulher se deu o seguinte: Jeane Pereira Santos como procuradora titular, Rosanilde de Jesus dos Santos e Luara Roberta Moraes Moreira como procuradoras adjuntas. As demais matérias foram lidas e submetidas em discussões e votações, sendo aprovadas por unanimidade. No grande expediente, a senhora presidente franqueou a palavra aos edis, que, de acordo com o livro de inscrições, não houve edil inscrito. Encerramento: nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Elias Penha Mota, primeiro secretário, lavo a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim, pela senhora presidente e demais vereadores presentes que assim o desejarem. Plenário João Fonseca, em 29 de maio de 2025. Ata em discussão. Ata em votação. Vereador Igor, votar. Boa noite. Voto pela aprovação. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta desta sessão. Sessão ordinária de número 12, período 1º, sessão legislativa 1ª, data 5 de junho de 2025, 18 horas e 30 minutos. Projeto de lei de número 018/2025, institui no calendário oficial do município de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae e da outras providências, de autoria do vereador José Augusto Alves Mendes. Projeto de resolução número 007/2025, cria o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, institui seu regimento interno e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Indicação de número 039/2025, indica ao Poder Público Municipal que, por meio do setor competente, providencia a instalação de lixeiras em pontos comerciais e praças públicas da cidade, de autoria do edil Igor Moraes de Oliveira Silva. Indicação de número 040/2025, indica ao Poder Público Municipal que faça a estrada vicinal que vai do povoado Alto Bonito e finaliza no povoado Tibiri, interligando e melhorando o acesso de outras comunidades vizinhas, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Povoado Santo Antônio, que vai do povoado Santo Antônio e finaliza no povoado Tibiri. Requerimento 038/2025, requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Transporte, que encaminhe a esta casa a quantidade de veículos próprios do município de Penalva, bem como cópia de licenciamento de todos os veículos, de autoria do vereador James Marques Amorim.
Requerimento 039/2025 requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, que encaminhe a esta Casa a relação de todos os servidores da municipalidade que solicitaram licença-prêmio e ainda não tiveram deferimento, contendo data do protocolo, número do protocolo e previsão de usufruto em ordem de protocolo, de autoria do vereador James Marques Amorim. Ofício 919/2025, SUPED, encaminhando as prestações de conta da Câmara Municipal de Penalva dos exercícios de 2011 a 2017, em conformidade com o que estabelece o artigo 7º da Portaria número 455, de 12/4/2017, de autoria do TCE Maranhão. Ofício 090/2025 ao 106/2025, em resposta aos requerimentos e indicações emitidos por esta Casa neste semestre, de autoria do Poder Executivo, Penalva, 4 de junho de 2025. Projeto de Lei de número 018/2025 institui no calendário oficial do município de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae e da outras providências, de autoria do vereador José Augusto Alves Mendes. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Penalva, Maranhão, o Dia Municipal do Reggae, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Parágrafo único. O dia instituído no caput deste artigo passará a constar e integrar no calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. O Dia Municipal do Reggae será dedicado ao desenvolvimento de ações voltadas aos valores presentes no reggae, encontro de radiolas do município, assim como a promoção da cultura, paz, união e consciência social. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, em 2 de junho de 2025. Com a palavra, o vereador José Augusto. Senhora Presidente, nobres pares, serventuários desta Casa, gostaria de cumprimentar a galeria de forma especial, em nome do meu padrinho Gesso Mendes e do meu amigo Márcio do São Joaquim. Também ao público de casa que nos assiste através das redes sociais. A todos, meu cordial boa noite. Senhora Presidente, inicialmente, eu quero compartilhar aqui com todos a alegria com que hoje eu vim para esta casa. Eu acredito que era por volta de 3 horas da tarde, quando eu estava nas minhas redes sociais, e eu vi um vídeo do qual eu tirei uma mensagem muito importante, vereador James. A mensagem de que esta casa, quando juntos nós damos a mão, quando juntos nós nos obriamos em torno de uma só causa, a resposta vem de imediato, que foi exatamente o vídeo onde o nosso prefeito já anuncia o início das obras da reconstrução da quadra Samuel Veloso. Já mostra, eu fiquei muito feliz, vereador James, E mesmo sem ele estar aqui presente, só que eu gostaria de parabenizar pelo esforço do nosso amigo Domingos. Isso mostra a sensibilidade dessa gestão para com as causas sociais. Do mesmo modo também que nos dá uma lição, assim de que quando juntos, de forma respeitosa, como sempre fizemos, estamos unidos em prol de uma causa, a gente tem a resposta de imediato. Ao prefeito, meus sinceros agradecimentos, porque quem ganha com isso é a população. E partindo desse ensejo, mais uma vez, esta casa recebe os anseios da sociedade, porque esse projeto de lei, que tem por objetivo criar o Dia Municipal do Reggae, eu só assino, só que ele vem de uma parte da sociedade que se reuniu, se manifestou,
elaborou e eu simplesmente assinei e protocolei nesta casa. Acaba de chegar quem me entregou por escrito este projeto, que é o nosso amigo Torinho. Meus amigos, a gente sabe, né, de como Penalva já foi instigada, movimentada pelo reggae. Teve um determinado período, né, que ele ficou um pouquinho ofuscado, só que gradativamente ele tem voltado. E a gente sabe de como o Maranhão é muito envolvido com o reggae. Eu lembro até, eu acho que é um DJ chamado César Vanucci, que quando o reggae tinha uma força gigantesca no Maranhão, sempre quando ele tocava o reggae bonito, ele tinha uma frase que ele dizia assim: esse próximo reggae só não dança quem não quer. Quem não gosta de reggae, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Ou seja, boa parte da população se balançava. E Penalva não era diferente. E hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo essa galeria cheia, defendendo a sua bandeira. E isso é muito importante porque quando a sociedade se organiza para lutar pelos seus direitos, não tem como a resposta não vir. E eu não tenho dúvida de que hoje esta casa não se furtará de entregar para vocês esse projeto de lei aprovado por esta casa, consagrando o dia 1º de setembro como o Dia Municipal do Reggae. Gostaria aqui, lógico que eu não poderia deixar de passar por despercebido, né? O tão esforço do nosso ex-prefeito Ronildo Campos, que durante 2 anos, na sua gestão, iniciou com o movimento reggae, promovendo o Festival de Radiola. Eu lembro que o primeiro ano foi uma maravilha. O segundo ano, talvez que não foi tão esperado. Só que hoje, nós aprovando o dia 1º de setembro como Dia Municipal do Reggae, não tenho dúvida de que o prefeito não se furtará em sancionar de imediato esse projeto. E daí, então, a gente tem um dia no calendário penalvense para festejar. E por incrível que pareça, semana anterior a gente votou um projeto de lei que por algumas pessoas foi confundido, que aqui esta casa, numa preocupação com a sociedade, a gente regulamentava, através do projeto de lei, né, a questão dos paredões, bem como garantindo o direito, reservando um espaço público para que os donos de paredões ali pudessem fazer suas confraternizações, suas resenhas, do mesmo tempo também que nós, preocupados com a paz, com o sossego social, limitava as exposições em alguns lugares. Isso é regulamentar, isso é pensar numa sociedade organizada, isso é pensar no bem-estar de todos. E eu tenho conhecimento do quanto o reggae fomenta aqui a cultura local. Aqui os pais de família, donos de radiola, somente no Festival de Radiola, minha presidenta, foi que eu fui ter noção do quanta radiola tinha em Penalva. Acho que era mais de 60. Essas pessoas não são só donos de radiola, são geradores de emprego também. Porque cada dona de radiola, no mínimo, tem 2 ou 3 funcionários junto com eles ali, para poder prestar ali os seus serviços quando são contratados para fazer as grandes festas. No mais, é isso, meus caros colegas. Eu conto com o apoio de todos vocês para que hoje esses fazedores de cultura, esses promovedores de eventos, de entretenimento para a nossa sociedade, possam sair daqui
com a certeza de que esta casa não se furtou da sua responsabilidade e entregou a ele o dia 1º de setembro como o Dia Municipal do REG, para que possa constar no nosso calendário. No mais, boa noite. Em discussão. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares, galeria aqui que nos assiste. É com imenso prazer receber esta casa aqui, os proprietários de radiolas que fazem eventos. Quero aqui agradecer a presença de todos. Sobre este projeto, eu acho que todos eles que estão aqui presentes, eu já tive o prazer de sentar e discutir sobre essa situação em algumas ocasiões, e queria dizer, minha gente, que o que depender desta casa, a gente sempre estará abraçando, votando favorável àqueles projetos de benéfico para a sociedade penalvense. E jamais deixaria de votar contra um projeto desse, que não vai trazer custo-benefício ao município, simplesmente reconhecer o dia 1º como o Dia do REG na cidade de Penalva, que seja cultural, mas quero dizer a vocês que chegaram aqui entusiasmados, que não depende só dos trabalhos legislativos. Em outras ocasiões, trouxe aqui pessoal que fazem parte da cavalgada, que fazem parte da vaquejada, e onde elaboramos um projeto para que a vaquejada, a cavalgada e o concurso de laço se tornasse patrimônio da cidade de Penalva, fazesse parte da cultura. Foi aprovado por esta casa, e esta casa nunca recebeu uma resposta sobre o projeto. Então, eu não quero aqui deixar uma imagem negativa para vocês. Depende também da sensibilidade do atual gestor. Eu ainda não tive como apreciar o projeto. Eu acho que talvez vocês não saibam, quaisquer que seja o projeto que chegue até esta casa, seja elaborado por um vereador ou encaminhado pelo Poder Executivo, a gente tem um direito de apreciação do projeto. Então, esse projeto, ele vai para as comissões, nós vamos apreciar, quem sabe a gente não tem que fazer algumas modificações, ou que seja do jeito que está, mas regimentalmente ele tem que ir para as comissões. E vocês podem contar que o que depender do vereador Senildo Anil, o meu voto é favorável ao projeto de vocês. E meu muito obrigado. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora em nome da nossa vereadora Luana da Colônia. Também os nossos pares, novos pares, em nome de meu amigo Pelé do Jaraguaia. E parabenizar pelo esse projeto, meu irmão. E quero também saudar a galeria em nome do meu amigo ali, DJ Mistelaio, né? O meu amigo Márcio do São Joaquim. E a todos do Movimento REG. Gente, eu quero hoje dizer para vocês que isso é algo muito significante, né? Na cultura do nosso estado, na cultura do nosso município. A gente ter um dia, né, determinado para esse tipo de movimento, que é o REG. A gente sabe do tamanho que é esse movimento no nosso município, que gera, o que serve, né, de
de brincantes ali naquele movimento e que isso fomenta a nossa cultura no nosso município. Então, quero dizer para vocês que contem com o apoio do amigo Roninho do Caminho Novo e estamos juntos, vamos em frente. Boa noite a todos e a todas. Em nome do nosso amigo DJ, fazedor de festa, dono de radiola, Nonato da Cabana, eu cumprimento a todos os aqui mais presentes. E dizer que essa casa ela não se furtará jamais em aprovar um projeto desse nível, que inclusive poderia incluir as radiolas e os DJs também, porque nem todos os DJs têm radiola, mas eles também tocam e vivem do reggae. E seria importante, vereador, incluir também no projeto de lei, em comemoração ao aniversário de Penalva, como se comemora o gospel e se comemora as festividades, que seja incluído também a comemoração do Dia do Reggae. Está no projeto de lei da resolução? Porque está aqui como dia 1º de setembro. Aniversário de Penalva é 10 de agosto. Que nas festas comemorativas do aniversário de Penalva seja incluído também o Dia do Reggae. Tem o gospel, tem a festa normal, inclui o Dia do Reggae também. Porque tem pessoas que gostam mais de reggae do que qualquer outro tipo de música. Só a título de informação e de pedido. O mais, por nós, por mim, nós aprovaríamos hoje. Mas, como bem falou o vereador Senil, tem que passar pelas comissões. Já apareceu mais um acréscimo aí para colocar, que é em benefício de vocês e para que melhor sejam amparados. Para que depois a gente não queira participar das comemorações do aniversário da cidade, mas não está lá, a gente já garante em lei, porque quando está garantido em lei, é o dia de vocês. Ninguém mais pode fazer. Portanto, contem com esta casa, contem com esta Câmara, com esses vereadores, e nós estaremos sempre ombreados a vocês. Meu muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, a mesa diretora. Foi encaminhado para as comissões já. Já foi encaminhado? Já. Então, desculpe. Eu só queria avisar o pessoal aí que eu também estou ombreada a eles, a nós todos os vereadores. Senhora presidente, só para deixar bem esclarecido, não é que seja incluído o dia do movimento reggae, não, o dia do reggae, o movimento reggae, ele seja também implementado na comemoração do aniversário da cidade. O movimento reggae, que é o movimento que eles fazem, tá entendendo? E também que esse movimento ele seja também fazer parte da cultura penalvense, porque existe algumas modalidades que recebem recurso. Então, o movimento reggae ele também tinha que fazer parte e ter uma ajuda por parte da cultura penalvense. Por isso é que esse projeto ele vai para as comissões, para a gente analisar, apreciar e implementar algo que pode ser implementado em benefício de vocês, está entendendo? Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores. Até que já não poderia mais ser discutido, que já foi para as comissões, mas eu só queria dizer aos senhores, às senhoras que fazem parte do reggae, que eu também gosto do reggae, que no dia 17 de julho, após a boiada, eu encaminhei um ofício, que até os senhores vão receber esse ofício, senhores donos de radiola, e gostaria de ter a presença de todos os senhores aqui, com relação à festa mesmo. O que está acontecendo no nosso município hoje? Em todas as festas, sem exceção de nenhuma, tanto faz elas ser festas abertas ou fechadas, tem muita presença de crianças de 12, 13, 14 anos em mesa de cerveja. Isso, gente, para nós é terrível. Então, vai ser discutido, vai ser uma reunião aqui na Câmara, com a presença de promotor, de delegado, do Conselho Tutelar, dos guardas municipais, dos seguranças particulares, dos promotores de evento, os donos de radiola,
os donos de banda, enfim, uma reunião com todo mundo para que a gente possamos encontrar uma solução para acabar com esse problema. Muito obrigado. Projeto de resolução número 007/2025, cria o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, institui seu regimento interno e dá outras providências. O projeto de resolução vai ser encaminhado para as comissões para que a gente possa apreciar. Vai ser apresentado também o seu regimento e que a gente possa fazer as adequações necessárias se for preciso e também já pensar na organização da estrutura e comissão. Indicação de número 039/2025, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Indica ao Poder Público Municipal que, por meio do setor competente, providencia a instalação de lixeiras em pontos comerciais e praças públicas da cidade. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o contido da ementa. Justificativa. A medida visa melhorar a limpeza urbana, incentivar o descarte correto de resíduos e contribuir para a preservação do meio ambiente. A ausência de lixeiras em locais de grande circulação de pessoas, como centros comerciais e praças, tem resultado no descarte inadequado de lixo, comprometendo a estética da cidade e a saúde pública. A instalação de lixeiras nesses pontos estratégicos é uma ação simples de baixo custo, mas de grande impacto positivo para a qualidade de vida da população e conservação dos espaços públicos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, 3 de junho de 2025, Igor Moraes de Oliveira Silva. A indicação será encaminhada para o Poder Público, para a Secretaria responsável. Indicação número 040/2025, de autoria do vereador Jucenil Vieira Martins. Indica ao Poder Público Municipal que faça a estrada vicinal que vai do povoado Santo Antônio e finaliza no povoado Tibiri, interligando e melhorando o acesso de outras comunidades vizinhas. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, vem perante Vossa Excelência indicar o conteúdo da ementa. Justificativa. A estrada que liga a comunidade de Santo Antônio ao povoado Tibiri encontra-se em situação de calamidade inadequada ao tráfego de veículo. Há várias décadas aquelas comunidades vêm sofrendo por falta de atenção do poder público. Espero que o atual gestor tenha sensibilidade com esta situação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, 4 de junho de 2025, Jucenil Vieira Martins. Com a palavra, o vereador Jucenil. Boa noite, senhora presidenta, nobres vereadores e galeria que nos assiste. Eu trago aqui para esta casa mais uma demanda de grande importância que venha beneficiar algumas comunidades. Esta indicação eu venho colocar aqui pela segunda vez, em prol do povo que fica na localidade ali do Tibiri. Essa estrada que mede 3.360 metros, 3 quilômetros, 360 metros, ela já foi medida por várias vezes. E o povo daquela localidade sonha com aquela estrada, porque aquela estrada é um caos para aquele povo que fica naquela localidade. Eu venho aqui pedir aos nobres pares também que tenha sensibilidade com a atual situação que vive o povo daquela localidade. Com a execução daquela estrada, vem beneficiar algumas comunidades que ficam ali próximo, como Tarumã, Veneza, Santa Teresa e São João. São comunidades que ficam ali próximo à comunidade Tibiri, que no período do inverno, sempre eles fazem um trabalho coletivo, fazendo estaleiros de madeira para chegar até a sua comunidade. Por muitos deixam suas motos em comunidades próximas, porque não tem como chegar até a sua comunidade de moto. Aqui está presente o morador
Pará, que vem lutando há décadas para que esse sonho seja realizado. Eu acho que o Magno também já trabalhou na escola daquela comunidade e sabe a dificuldade que o povo daquela comunidade enfrenta. E eu também, como muito frequentador daquela região, eu sonho junto com aquele povo para que este projeto seja realizado. Mas ontem, vendo nas redes sociais, até tive acesso a um documento que diz que a comunidade São João e a comunidade Tibiri foram agraciadas por um projeto que foi um convênio com a prefeitura, com a Codevasf, que é a cooperativa do Vale São Francisco e do Paraíba. Então, eu fiquei triste, aonde está lá, de 2020 a 2021, como executado um projeto para o povoado São João de 1.200 metros de pavimentação. E para o Tibiri, de 3.360 metros. Aí, tá como essas estradas foram executadas, complementadas, só que essa fiscalização, ela vem da própria Codevasf. A gente não tem acesso. Eu até esperava que esses projetos, ele viesse para esta casa e a gente tivesse conhecimento para que tivesse fazendo essas cobranças. Por isso é que cobramos sempre que o portal da transparência seja alimentado. Não só para nós, vereadores, ter acesso, como para qualquer cidadão penalvense, acesse o portal da transparência e vê os trabalhos que estão sendo executados pelo município. É para isso que cobramos que o portal da transparência seja alimentado. Fico muito triste. Vou convidar alguns vereadores para a gente ir até a comunidade Tibiri e ver de perto a atual situação e cobrar, reunir com aquelas comunidades e saber a veracidade da situação, se realmente eles colocaram como essas estradas estão executadas e foram complementadas. Meu muito obrigado, eu conto com o apoio de todos. Boa noite, Boa noite, presidente. Como eu solicito a mesa, com certeza a presidente já iria falar, como foi dada a palavra na indicação para o vereador Senil, que seja dada a palavra também na indicação ao vereador Igor. Eu já ia perguntar isso. Eu já ia falar também, vereador Igor. Então, antes de continuar a fala do vereador Senil, eu peço que o vereador Igor faça a sua justificativa sobre a sua indicação. Com a palavra, o vereador Igor Penalva. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, se não fosse pela permissão dele, nenhum de nós estaremos aqui. Cumprimentar a mesa na pessoa da Luana, servidores desta casa, internautas e a todos que assistem a gente. Muito obrigado, vereador James, por lembrar da gente aí. Meus amigos, hoje é o dia do meio ambiente, certo? Dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente. E a gente foi procurado por alguns comerciantes de Penalva. Chegou um comunicado, não sei se é de conhecimento de todos os vereadores, mas chegou um ofício da Secretaria de Administração para que os comerciantes se regularizem em relação ao descarte de lixo, né? E a gente sabe que a gestão pública está comprometida com isso, né, com essa questão, mas a gente precisa também
que o Executivo dê condições para que a gente possa fazer isso. Então, a nossa indicação, ela é bem simples. É só que o Executivo providencie as lixeiras para os órgãos públicos e para as praças públicas, e a nossa sugestão em relação à Rua do Comércio é que o Executivo adquira caçambas estacionárias e bote em pontos estratégicos da Rua do Comércio para que o comerciante possa descartar o seu lixo de forma adequada. Boa noite a todos e muito obrigado. Em discussão. A sua. Não, eu só consulto a mesa nesse sentido do entendimento do artigo 144, quanto às questões das indicações, né? Sim. O 169 também, depois você dê uma lida para você ver. Em discussão, a indicação do vereador Juscenil Vieira. Não vota. Encaminho a indicação do vereador Senil. Vai falar? Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores aqui presentes. A galeria que nos assiste. Aqui eu quero saudar a galeria em nome do meu amigo e DJ Flávio Stone, dali da Gameleira. É um prazer receber você aqui, assim também como é um prazer imenso receber cada um e cada uma amante do reggae que aqui se encontram. Quero parabenizar vocês por vocês estarem aqui e cobrando de fato aquilo que faz parte do gargalo de cada um. Também o meu amigo Torinho, que eu assisti um vídeo hoje nas redes sociais, e encorajando os proprietários de radiola e os regueiros para estar aqui nesta casa hoje. Eu quero agradecer a presença de cada um e dizer que, mesmo já passando a pauta, mas eu estou aqui me disponibilizando e deixando à disposição para cada um e cada uma de vocês. Voltando para a situação referente a Senil, eu quero parabenizar a Senil e dizer também que pode contar comigo, com o meu apoio. Também, quando você frisa a situação de Tibirico, mais do que ninguém, o nosso amigo Pará aqui, para conhecer a realidade, sabe de toda a situação, e isso nos deixa muito seguro quando se está aqui nesta casa falando, porque, às vezes, para algumas pessoas de lá fora, os vereadores não fazem nada. Quem dera que tudo que nesta casa que a gente pede, que a gente fosse pedido nesta casa, fosse atendido. Isso não é assim. A gente pede, os colegas sabem de todas as situações, e quando de fato nós não temos uma resposta que de fato seja favorável, e uma resposta para aquele que tanto precisa. Porque lembrar de Pará, quando de fato, lá naquele povoado, no tempo de inverno, que muitas das vezes deixa o seu veículo em algum lugar para chegar até aqui, pode parecer que não lembramos de vocês, mas eu lembro sim, assim como de cada um e de cada uma que ali se encontra naquele povoado e naqueles povoados distantes. Então, isso serve também para vocês, proprietários de radiola, como o projeto já foi para as comissões, e se não fosse o meu voto seria favorável, mas não basta só eu votar a favor, não basta só os vereadores votarem a favor, precisa também ter sensibilidade do gestor maior. E eu espero que essa sensibilidade chegue até ele e ele olhe para quem de fato mais precisa e que de fato valorize o povo penalvense. No mais, muito obrigado. Boa noite a todos. Indicação encaminhada para o Poder Público. Requerimento 038/2025, de autoria do vereador James Marques Amorim.
Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Transporte, que encaminhe a esta casa a quantidade de veículos próprios do município de Penalva, bem como a cópia de licenciamento de todos os veículos. Para ler justificativa. Com a palavra, o vereador James. Quer justificar, vereador, ou o senhor justifica? Não, justifico. Com a palavra. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos parlamentares presentes, boa noite a todos na galeria, boa noite aos serventuários desta casa. O presente requerimento, já algo que eu venho até em outro momento, no momento da criação da Secretaria de Transporte, né, eu já batia nesse ponto, até conversava com o então vereador e atual secretário de Transporte, Franciele dos Santana, em relação à transparência, né, o meu requerimento ele bate principalmente na questão da transparência que tem que se haver com o patrimônio público. E nesse sentido, eu requeiro ao Poder Executivo e subsidiariamente a Secretaria de Transporte para que encaminhe a esta casa as informações quais são, de fato, os transportes, os veículos do município de Penalva, né, até mesmo que esses veículos eles deveriam estar identificados com uma placa a serviço da Prefeitura Municipal de Penalva, para que nós possamos, assim, fazer o nosso trabalho, que é o trabalho de poder fiscalizar. Um dos quesitos e um dos princípios básicos da administração pública é a transparência. A transparência ela é fundamental justamente para que o Poder Executivo, o Poder Legislativo possa exercer o seu poder de controle e fiscalização. Nesse sentido, meu requerimento é simples e peço aos nobres parlamentares o apoio para que assim possamos votá-lo, para que o Executivo encaminhe a esta casa estas informações para, a partir daí, possamos apurar as devidas informações. Obrigado. Em discussão, requerimento. Requerimento em votação. Como vota o vereador Igor Penalva? Pela aprovação, presidente. Requerimento aprovado. Requerimento 039/2025, de autoria do vereador James Marques Amorim. Requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, que encaminhe a esta casa a relação de todos os servidores da municipalidade que solicitaram licença-prêmio e ainda não tiveram deferimento, contendo data do protocolo, número do protocolo e previsão de usufruto em ordem de protocolo. Com a palavra, o vereador James Marques Amorim. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje aqui na casa o negócio vai ser rápido. O presente requerimento ele tem o mesmo sentido do anterior. Eu solicito à Secretaria de Educação que encaminhe a esta casa, e aí explico a vossas senhorias, que anteriormente aprovamos nesta casa uma lei que obriga o município a ter a transparência quanto à questão da licença-prêmio dos servidores, né, para que o servidor possa acompanhar o momento em que deu a entrada, o seu número do protocolo e tenha uma previsão de quando irá usufruir da sua licença-prêmio. Nesse sentido, para complementar, para que possamos ter um controle maior sobre essa questão, eu solicito que a Secretaria, desde já, encaminhe a esta casa a relação de todos os servidores que já pediram suas licenças-prêmios, porém ainda não tiveram o deferimento, não é, muito em razão de vários pedidos, até mesmo porque o município não pode conceder a todos, ele precisa ter uma previsão para que não fique desfalcado o seu quadro de pessoal. Então, nesse sentido, que encaminhe a esta casa a lista com todos aqueles que já solicitaram em ordem de protocolo, para que assim possamos fazer esse controle, para que o cidadão, no caso o cidadão servidor público municipal, possa ter a segurança de que uma outra pessoa não esteja passando à sua frente, desde que não esteja no rol de prioridades. É uma questão de transparência da administração pública, essa resposta precisa ser dada ao servidor público, para que possamos ter essa transparência, para que a questão da licença-prêmio não possa mais ser objeto de deliberação ao bel prazer daqueles que estão em cargos de chefia e direção. Para que esta casa possa, mais uma vez, exercer o seu papel de controle e fiscalização. Muito obrigado.
Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota o vereador Igor Penalva? A favor do requerimento. Requerimento aprovado. Ofício número 919/2025, TCE Maranhão, São Luís, 19 de maio de 2025, a Sua Excelência, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Penalva. Assunto: devolução de processo físico ao órgão de origem, em conformidade ao com que estabelece o artigo 7º da Portaria número 455, de 12/4/2017. Senhora Presidente, estamos devolvendo a Vossa Excelência os processos abaixo relacionados encaminhados a esta Corte de Contas para análise, tendo o mesmo sido digitalizado em conformidade com o que estabelece a normativa supracitada, que disciplina sobre a destinação de processos e documentos físicos convertidos para o meio digital, passando a constar em nosso banco de dados, com processos eletrônicos, onde os mesmos foram juntados aos processos de referência, cuja consulta passa a ser feita por meio do Sistema de Processos Eletrônicos SPE, disponível no endereço eletrônico do TCE Maranhão. Processo número 673/2017, natureza fiscalização, exercício 2017. Processo 1472/2016, natureza fiscalização, exercício 2016. Processo 2103/2015, exercício 2015. Processo 1620/2014, exercício 2014. Processo 686/2013, exercício 2013. Processo 532/2012, exercício 2012, processo 632/2011, exercício 2011, todo de natureza de fiscalização, com um volume processado. Cada. São prestações de contas de gestões anteriores que já vieram com seus pareceres definidos do Tribunal de Contas, mas esta casa deve informar o executivo que foi recebido, porque o Tribunal de Contas também irá informá-los para que o executivo tome as decisões que cabe a eles lá. Essa casa tem a função de informar, para que conste em ata que foi informado e foi encaminhado ao executivo a ciência dos processos que foram julgados e que ficarão arquivados aqui nesta casa. Ofícios número 090/2025 ao 106/2025, em resposta aos requerimentos e indicações emitidos por esta Casa neste semestre, de autoria do Poder Executivo, cada vereador recebeu seu respectivo ofício com as respostas do Poder Executivo. Minha presidenta, por uma questão de ordem, eu gostaria de solicitar à mesa para que o nosso amigo Tourinho faça uso da tribuna, tem respeito à galeria que está cheia, no contexto do que veio aí para apreciar a votação do projeto de lei. Concedida a tribuna para o cidadão, seu Tourinho, pode fazer uso, 5 minutos da tribuna está disponível para você. Oi, boa noite. Boa noite, cidadão penalvense. Boa noite, donos de radiolas, DJs, investidores, ao nosso legislativo, a nossa presidente, Hoje eu quero agradecer a essa casa por ter abraçado esse projeto de lei, que é um projeto que a gente já vem trabalhando há um tempo e ele vem sendo jogado de pauta em pauta, de executivo em executivo, e ele nunca foi votado. A gente teve aqui o ano passado uma luta indeterminada dessas pessoas que tem o nome de donos de radiola. É preciso, às vezes, a pessoa tá no meio para ver o quanto essas pessoas é o verdadeiro brasileiro,
aquela pessoa que trabalha muito e ganha pouco. Então, nós, a presidente Ana da Colônia, nos colocou que nós deveríamos ser acariciados com o dia das nossas festividades do aniversário da nossa cidade de Penalva. Mas eu acho que a nossa galeria aqui, as pessoas sabem que nós vamos, em outros momentos, escorraçados das festividades de Penalva. Fomos. Isso aí eu acho que não é só eu que estou falando aqui, como algumas pessoas sabem. Por que a proposta é do dia 1º, Excelência? Por que é dia 1º? Porque na festividade do município, o então gestor na época disse, olha, nós estamos apoiando, mas está muito trepidado o momento. Vamos deixar para o dia 1º. Então, ficou acontecendo aos dias 1º de setembro. E tem uma reunião, o nobre vereador Pelé, ele tem um rol de assinatura dessas pessoas que são a favor dessa data. Está entendendo? Não sei como é que vai ficar a votação, a adequação e a votação. Me conceda só uma parte. Concedo. Não é que o dia vai ser o dia do aniversário de Penalva. A gente só quer que seja incluído também nas festividades do aniversário de Penalva o dia do reggae. Pois é. Fica estabelecido o dia 1º de setembro como o dia municipal do reggae. Pois é. A gente queria ainda de antemão que ele ficasse ali, vamos supor, dia 8 ou dia 7, né? Mas as gestões anteriores têm um preconceito à cultura reggae. Não porque eu não sei o dizer, mas é a palavra, eu acho que a maioria aqui, nossos grupos, como tem aqui as meninas dos roots, os DJs, investidores, é um movimento que as pessoas podem até achar, como se dizia antigamente, de maluco. Mas hoje eu garanto a vocês que é um movimento que move financeiramente um comércio muito bom, entendeu? É tanto que tem muita gente que corre atrás desse movimento hoje. E hoje nós temos o título da nossa capital, a capital do reggae, São Luís, né? Eu sou uma Jamaica brasileira. Nós, diante de todo mundo, nós somos o único produtor de reggae fora da Jamaica. Nós maranhenses. Então aqui eu quero pedir, agradecer ao Senil, que foi um dos primeiros vereadores a estar lutando, né? E dizer aos nossos nobres amigos aqui que o nosso projeto vai para as comissões, né? A gente espera que ele seja aprovado, seja lei, e que eu, como pessoa, fiz aquilo que pude. Então, a partir de agora, não vai ser só eu e não vai ser mais eu, que alguns me cobram. Aqueles meus amigos, as pessoas aí, nossos amigos DJs, Dona de Radiola. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que a partir de agora, o nosso projeto já está aqui na casa, a casa já o acariciou, o acatou, vai levar para as comissões, e a gente vai ficar apenas na torcida e na expectativa que quando chegar o nosso próximo festival do reggae, nós seja acariciado com o dom maior, que é o nosso projeto de lei, né? Nós não esteja mais, como nós tivemos no ano passado, passando vergonha às 11 horas da noite, a polícia chegou e disse, olha, o festival acabou. 11 horas. Isso é doído para essas pessoas que, se os nossos novos vereadores ver essas pessoas, em 8 dias, faz um movimento financeiro enorme em eletrônicas, importação de material, compra. É
incalculável, um valor gigantesco para apresentar, para tocar 2 músicas, 3 músicas lá no festival. E quando deu 11 horas da noite, a polícia chegou e disse: olha, acabou o festival. Entendeu? Aquilo me cortou o coração. Eu simplesmente peguei o microfone e falei algumas coisas do legislativo da época. Verdades, porque a gente foi abandonado ali. O nosso único vereador na época presente era o nosso amigo Pelé, até porque, na ocasião, estava todo mundo naquela corrida a chegar a esta casa, que não é fácil. A gente também não pode ser tão tirano, entendeu? Mas a gente pede, eu peço a todos os nobres vereadores que adequem, se possível, aquilo que a gente não colocou tão bem, mas que bote dentro da normalidade, que vejam que o reggae hoje é a nossa cultura, tá ok? Eu quero agradecer de coração a essa casa, que nos ajude e que, quando chegar o nosso próximo festival de radiola, a gente já seja lei. Agradecendo esse espaço. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer à presidente, aos nobres vereadores, ao nosso amigo Pelé, foi uma das pessoas que esteve com a gente, entendeu? Aos nossos amigos radioleiros. E dizer aqui que eu quero agradecer a todos vocês que acreditaram no meu potencial, no potencial dos nossos amigos, entendeu? Pois é. Torinho, me conceda a parte. Só uma questão de ordem. Questão de ordem, pedir a parte primeiro do amigo Torinho. Logo em seguida vem o vereador James e posteriormente o vereador Igor. Certo, vereador? Certo. Tá. Repete que talvez o vereador Igor não tenha... Vereador, eu estou inscrito, logo em seguida tem o vereador James e posteriormente será o senhor. Tá? Eu aguardar ele finalizar a fala para a gente poder seguir, tá bom? Ok. Então, eu quero agradecer a todos vocês, nossos amigos aí, DJs do Movimento Reggae, investidores, nossos vendedores, estou vendo alguns vendedores que são pessoas fundamentais também no nosso movimento, e que dizer aqui para nós que hoje, pensem bem, que nós estávamos 79 radiolas o ano passado, mas poucos hoje estão aqui. Por quê? Porque essas radiolas, elas quebram ao longo do percurso. É muito caro manter. Mas poucos estão aqui, alguns já com uma estrada enorme. Mas lembre, vocês são os verdadeiros regueiros de Penalva. Nós acabamos de botar algo que vai ficar histórico para a nossa cidade. Esses vereadores aqui hoje vão fazer parte da história de Penalva. Então, eu quero que cada um aqui veja o quanto você é importante. Não importa a cultura, a classe, entendeu? Você é um cidadão e você tem seu ponto de partida muito importante para essa casa e para qualquer projeto cultural, entendeu? Eu quero dizer de mão, agradecer a todos vocês, as meninas dos Roots, que é o grupo qual que eu faço parte, entendeu? E aos nossos amigos DJs e demais pessoas. Muito obrigado a essa casa e às pessoas. Senhora presidente, nobres pares, galeria que nos assiste, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, a todos o meu cordial boa noite. Eu cumprimento a galeria aqui presente na pessoa da minha amiga Isabel, lá do povoado Lagoa Mirim, que também é uma fazedora de cultura, né, na cultura reggae da nossa região. Cumprimento também o senhor Tourinho, parabenizo pela iniciativa e quero somente reforçar o que já foi dito pelos nobres pares,
que esta casa jamais se furtará em estar ombreado com a população, principalmente naquilo que manifesta o mais íntimo do desejo popular, que é o reconhecimento do trabalho que vocês fazem, o que vocês representam para a história do município de Penalva. Penalva tem nas suas histórias as grandes festas que tinha nos clubes, e quem fazia essas festas, querendo ou não, eram as radiolas. E eu me solidarizo com os donos de radiola por que em outro momento da nossa história tiveram seu espaço negado nas festividades referentes ao aniversário da nossa cidade, mas hoje esta casa recebe com muita alegria e com muito apreço o projeto de lei assinado pelo colega Pelé do Jaraguaia, mas que tem a mão de cada um e cada uma de vocês. Mas não só a mão, o sonho do reconhecimento, da igualdade para as festas realizadas pelo município. E muito bem falou o colega Pelé, que nos últimos 2 anos da gestão do prefeito Ronildo, ele teve o comprometimento com cada um e cada uma de vocês de realizar, no dia 1º de setembro, o encontro de radiolas, e hoje já é esperado, não só por vocês, mas pela população que gosta, que curte, né, porque é o que se fala, que curte o reggae, e é algo que contribui muito para a sociedade penalvense, tanto no quesito movimentação financeira, mas também cultural, porque mantém viva, e eu comentava uns dias atrás com o vereador Pelé, acho que o vereador Nonato também, que Penalva necessita de festas anuais tradicionais. E esta festa do encontro de radiolas realizado pelo município é algo que entra para o calendário, e as pessoas aguardam, assim como aguardam também o tradicional Roots promovido ali na Joana Barreiro, e anseiam também nas lembranças pelo antigo Festival do Peixe. À vontade, vereador. Elias, só uma partezinha assim que vale a pena que fique registrado, que anterior ao ex-prefeito Ronildo Campos, a Zeca Gama também introduzia, e no dia da comemoração do aniversário de Penalva, eu me lembro que era cultural, a radiola Águia de Ouro fazia parte da programação da festividade de aniversário de Penalva. Eu lembro, era aqui na Praça Oliveiros Mendes. Todos os anos em que a Zeca comemorou o aniversário de Penalva, a Águia de Ouro fazia parte da programação. Não era isso, Torinho? E eu fico feliz de poder hoje compor este legislativo e dizer a cada um e cada uma de vocês, contem com o vereador Elias, mas contem também com todos os vereadores desta casa, porque não se omitirão em estar irmanados junto a vocês para que este projeto seja votado, aprovado, e que muito em breve torne-se lei, e que o Dia Municipal do Reggae, 1º de setembro, entre para o calendário de eventos do município de Penalva. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vereador James. Boa noite novamente a todos. Acabo de receber um ofício nos convocando para terça-feira, às 9 horas, reunirmos em comissão para analisarmos o projeto. Qual a preocupação? Apenas votar o projeto como um dia municipal é algo muito simbólico. Não é? Pelas palavras do Torinho, e ele fala da forma aguerrida com que vou chamar aqui de empresários do reggae, eles têm a dificuldade de trazer sua radiola, então, há muitas questões por trás disso. Então, por isso, nós precisamos não só instituir como um dia municipal, que pode ser interpretado como executivo simplesmente como algo simbólico. Então, nesse sentido, mediante essas dificuldades, eu solicito que vocês participem conosco, escolham entre vocês 3 pessoas, e assim eu consulto a mesa, para que participe junto conosco na terça-feira, nossos trabalhos legislativos, e que seja convocado também o secretário de Cultura para que esteja conosco na terça-feira, para que nós possamos
fazer de forma melhor, como possa facilitar, não é, para os donos de radiolas, para que não só apenas no dia municipal, mas que também no dia do festival possa ser dado um apoio logístico melhor, possamos discutir tudo que precisa ser discutido, né, e vocês vão trazer para essas 3 pessoas essa demanda, e essas 3 pessoas acompanharão conosco terça-feira os nossos trabalhos legislativos. Eles deliberem entre vocês 3 pessoas para participar. Será às 8h30, né, vereador James? 9 horas. 9 horas? Às 9 horas aqui na comissão, para vocês participarem, acompanharem e ver o que será acrescentado no projeto de lei, as melhorias e todas as informações para que fique tudo regido em lei, para que depois não haja esquecido de alguma coisa, deveria ter colocado. Então, vão pensando também que vocês participarão de toda a reunião das comissões, a título de sugestão também. Vereador Igor, com a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Nação Regueira se encontra na galeria em nome do meu amigo Tourinho. Eu queria só reforçar com vocês o que a nossa presidente Luana falou, para que fique claro. A professora, a presidente Luana, ela veio dizer que, assim, ela quer que acrescente na programação do aniversário quinquenal e não mudar a data do dia 1º. E na fala do amigo, do companheiro vereador James, eu já fui contemplado, que eu ia pedir que as comissões se reunissem logo para que votassem o projeto. E dizer para vocês, contem com o vereador Igor. É isso, boa noite e fiquem com Deus. Vereador Senil, com a palavra. Boa noite, mais uma vez. Queria dizer aqui, com as palavras da presidente Luana, com as palavras do nosso amigo Tourinho, para que não haja um mau entendimento. A vereadora Luana sugeriu que o reggae fosse acrescentado na festividade do dia do aniversário da nossa cidade. E como falou o nosso amigo Pelé, que todos os anos a Águia de Ouro era a radiola escolhida pela gestora Zeca Gama. E eu quero aqui dizer, justamente esse festival de radiola, ele teve a ideia e a criação justamente por os pequenos donos de radiola ser esquecido na nossa cidade. Quando é que um gestor vai contratar uma radiola com 4 caixinhas que é chamada de baianinha? Nunca. Eles vão contratar uma radiola renomada. E esse festival de radiola, ele é justamente para dar nome e qualificar os pequenos proprietários de radiola, como Luiz Pedra, do Teso, que tem uma radiolinha com 4 caixinhas, para dar nome à radiola de meu amigo Zé Escuro, da Marisa, uma radiola pequena, mas de grande qualidade, e assim eles tiveram essa ideia. Então, essa ideia foi elaborada por alguns e depois formada por todos. E assim, esta data vai ficar eternizada por esta casa que vai aprovar esse projeto. E esse projeto, vocês só têm a ganhar, porque daí para frente, esse festival vai ficar para a eternidade, que a partir do momento que se tornar lei, eu acho que nenhum gestor vai querer vetar essa lei. E o que eu quero dizer é o seguinte, que vocês podem contar com esta casa, o poder legislativo vai abraçar a causa de vocês e vocês vão ser agraciados. Meu muito obrigado. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, participar conosco aqui e fazer o convite para que vocês participem mais e mais das nossas sessões, que vocês acompanhem
durante nossas sessões, todas as quintas-feiras, o que de fato está sendo debatido na nossa cidade, aqui na nossa galeria, junto conosco, vereadores. Sejam sempre bem-vindos e queremos que, na verdade, vocês se ombreiem também a nós, vereadores, porque é importante quando a população participa. O efeito é rápido e o resultado é eficaz. Hoje, talvez, em algum movimento, de algum requerimento, projeto de lei de grande porte, no sentido de educação, saúde, mas hoje a nação regueira representou, muito bem representada aqui nesta Casa Legislativa. Parabéns para cada um de vocês e sintam-se convidados sempre. Sem nada mais a tratar, eu declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.